Hoje vamos recapitular o filme chamado A Mulher Rei. Em 1823, na África Ocidental, o reino do Daomé coroou um novo rei jovem chamado Gezo. Os inimigos do Daomé, o Império Oyo, se uniram ao povo Mari para capturar moradores do Daomé e vendê-los como escravos aos europeus. Os Oyo têm a vantagem de armas de fogo e cavalos. O Daomé, por sua vez, conta com um grupo de guerreiras chamadas Agogie, lideradas pela general Nanisca, que estão prontas para defender o reino. Na aldeia Mari, alguns soldados estão reunidos ao redor de uma fogueira. De repente, ouvem sons estranhos que pensam ser de pássaros. Mas então, as guerreiras Agogie surgem dos campos e os atacam, matando os soldados e libertando os cativos. Pela manhã, as Agogie lamentam seus mortos. Em seguida, a história se move para o reino de Daomé. No mercado, uma jovem chamada Naui e sua amiga ouvem um som distante que faz todos correrem de excitação. As Agogie voltaram com os cativos. As pessoas se curvam enquanto elas passam, pois é proibido olhar para elas. Apesar da vitória, a líder Nanisca parece preocupada e pede para ver o rei. Naui chega em casa e tem uma grande surpresa. Seus pais a venderam para se casar com um homem idoso. O homem faz uma pergunta, mas quando ela não responde, ele fica violento. Irritada, Naui o empurra. Ele se recusa a casar com ela e vai embora. O pai de Naui, furioso, arrasta a filha até o palácio e a oferece ao rei. Izoji, uma das Agogie, a acolhe. Naui fica maravilhada ao ver as mulheres treinando. Soldados Oyo, liderados pelo general Oba Ade, encontram os corpos de seus colegas. Oba Ade os insulta por terem sido derrotados por mulheres, e eles começam a planejar o próximo ataque contra Daomé. Gezo se reúne com seu conselho para discutir a ameaça dos Oyo. O rei decide parar de pagar tributo aos Oyo. Migan, um conselheiro, o alerta que isso pode levar à guerra e sugere pagar o tributo para garantir paz e prosperidade. Nanisca acredita que as Agogie podem defender Daomé dos Oyo e sugere que, em vez de vender cativos, comerciem ouro ou óleo de palma. Gezo pede a Nanisca que mostre quanto óleo de palma podem produzir antes de tomar uma decisão. Nanisca fala às novas recrutas Agogie, dizendo que elas lutarão pelo rei e pelo povo de Daomé. Ela avisa que essa é a última chance de desistir. Algumas mulheres saem, mas muitas, incluindo Naui, decidem ficar. Enquanto bisbilhota pelo local, Izoji tenta incutir um pouco de medo em Naui para que ela a respeite e manda ela se banhar. Naui obedece e encontra Nanisca no banho. Elas conversam e Naui diz que tem 19 anos e está disposta a ser uma soldada. Nanisca comenta que garotas teimosas como ela geralmente falham ali. No primeiro dia de treinamento, as meninas recebem cordas. Naui murmura que uma corda não é uma arma. Nanisca ouve isso, entrega sua espada a Naui e pede para ela cortar a cabeça de um boneco. Naui tenta e falha. Nanisca então pega a espada e corta a cabeça do boneco, dizendo a Naui para voltar a usar a corda. À noite, Izoji conversa com Naui e conta que sua mãe deixou que os homens a maltratassem até que ela reagisse. Ela avisa a Naui que as Agogie são sua nova família agora. Mais tarde, as mulheres continuam o treinamento correndo, atirando com rifles e aprendendo habilidades de combate. As Agogie fazem uma competição com os homens para ver quem suporta mais dor, e as Agogie ganham. Naui e suas novas amigas Fumbi e Ode colocaram pequenos explosivos nos bonecos de treino e são punidas por isso. Naui assume a culpa, e Nanisca fica intrigada com o truque, mas a atitude de Naui a irrita tanto que ela quase a expulsa das Agogie. Mais tarde, Izoji encontra Naui e a avisa novamente para tomar cuidado com suas palavras e ações, especialmente com Nanisca, dizendo que ela pode ser a primeira mulher rei em muitos anos. Segundo a tradição, o rei deve escolher uma mulher para governar com ele. Izoji conta a Naui sobre os feitos lendários de Nanisca, que subiu de posição depois de ter sido uma cativa deixada para morrer. Enquanto isso, Nanisca acorda assustada após um sonho. A Menza vai até os aposentos de Nanisca para acalmá-la e, usando nozes especiais, diz que vê alguém do passado de Nanisca voltando. Logo depois, Nanisca está do lado de fora quando ouve um barulho. Ela vai verificar e encontra Naui treinando no meio da noite. No dia seguinte, o rei e seus soldados se reúnem para uma celebração. Mas a festa é interrompida pelos soldados de Oyo, liderados pelo general Oba Ade. Nanisca fica horrorizada ao ver Oba Ade, pois ele a violentou várias vezes quando ela era cativa. No entanto, Oba Ade não parece se lembrar dela. Eles vieram cobrar tributo para seu império. Oba Ade reclama que o tributo é pequeno e exige 40 Agogie como compensação.
ameaçando fechar o porto para o comércio com o povo Daomé. Embora o porto pertença a Daomé, o rei concorda em dar 20 agogie para evitar problemas. Obaad deixa alguns de seus homens para trás para festejarem. Nanisca escolhe as 20 agogie, incluindo Naui. No porto de Ouidá, colonizadores portugueses chegam à África liderados pelo capitão Santo Ferreira e seu amigo Malik, cuja mãe era de Daomé. Malik fica horrorizado ao ver os nativos capturados. Enquanto isso, as agogie marcham em direção aos Oiô. Nanisca diz que não dará tributo e entrega a Obaad as cabeças decepadas de seus homens, avisando que o grande rei Gezo não se curva a ninguém. Após isso, elas fogem, mas Nanisca fica e ataca o general. Naui vê e decide ajudar, cortando a corda que segura o portão. Depois de uma longa batalha, Nanisca derruba o general e elas fogem, enquanto os soldados de Oiô as perseguem. Nanisca e Naui pulam na água, onde as agogie as esperam nos barcos. Ao chegarem à margem, Nanisca repreende Naui por não seguir o plano. Naui tenta se defender, mas Nanisca avisa que as agogie sempre trabalham em conjunto. Amenza diz a Nanisca que ela não seguiu o plano, mas Nanisca responde que seu plano era cortar a cabeça do general. De volta ao palácio, uma das esposas do rei, Shanti, tenta bajular Nanisca, dizendo que tem os mesmos interesses no reino. No entanto, Nanisca percebe suas verdadeiras intenções. O plano de Nanisca de produzir óleo de palma está dando certo, e ela leva o rei para ver o local de produção. Enquanto isso, Ferreira e Malik se encontram com Obaad e seus soldados para discutir planos de aliar os Oiô a outras tribos, a fim de invadir Daomé e capturar mais aldeões para vender. Malik parece desconfortável ao ouvir isso. Mais tarde, Malik vai tomar banho no rio e Naui vai à cachoeira para afiar sua espada, onde o encontra nu. Naui pega suas roupas e diz para ele voltar nu para o porto, como os escravos que ele trata. Malik explica que é mestiço, com pai branco e mãe de Daomé. Ele estava a caminho de Daomé quando parou para tomar banho. Naui devolve suas roupas e fica fascinada com a corrente no pescoço dele. Enquanto a examina, ela se assusta e corre quando o parceiro de Malik se aproxima. Eles visitam o palácio e entregam presentes ao rei Gezo, que os recebe bem, especialmente Malik, por ele ser parcialmente de Daomé. O rei Gezo também convida os visitantes a assistir aos testes finais das agogie. O desafio começa e Naui é incansável. Ela atravessa arbustos espinhosos, mas volta para ajudar sua amiga Fumbe. Mesmo assim, alcança os outros, escala um muro de madeira, derrota um inimigo e decapita um boneco, tornando-se a vencedora. O rei e todos ficam muito impressionados com sua performance. Gezo reconhece sua habilidade e talento e a acolhe na guarda real, assim como suas amigas. Mais tarde, Izogie ajuda Naui a tirar os espinhos do corpo. Naui explica que voltou para ajudar Fumbe porque quer que sua amiga continue. Nanisca chega e, ao examinar os espinhos em Naui, nota uma marca nas costas dela. Naui diz que já tinha isso quando foi adotada por seu pai em um orfanato. Nanisca sai imediatamente sem falar nada, e Amenza a segue para entender o que aconteceu. Nanisca teve uma filha e a entregou a Amenza, que deu a criança a um missionário. Amenza tenta acalmar Nanisca, dizendo que não há como Naui ser sua filha. Enquanto isso, Ferreira conversa com Gezo sobre a possibilidade de Daomé parar de participar do comércio de escravos. Ferreira argumenta que as riquezas de Gezo vêm dos escravos, e sem eles, seu reino seria fraco e desprotegido. Gezo responde que, se os europeus não forem mais úteis, eles também ficarão desprotegidos. Enquanto isso, Naui vê Malik andando pelo palácio e vai falar com ele. Malik pede para ela encontrá-lo depois do anoitecer, fora dos muros do palácio. Naquela noite, as meninas fazem um juramento de sangue como parte da iniciação nas agogie. Izogie parece ter se afeiçoado a Naui e pergunta sobre Malik, dizendo que notou que ele acenou para Naui durante a competição. Izogie avisa que o amor enfraquece as pessoas e que Naui não deve entregar seu poder. Mais tarde, Naui sai escondida para encontrar Malik. Eles apenas conversam. Malik informa Naui que o general Obaad está reunindo todas as tribos para atacar Daomé. Antes de Naui ir embora, ela lhe dá um totem sagrado e pega sua faca para se lembrar dele. Naui corre para contar a Nanisca o que ouviu, mas Nanisca a repreende por se encontrar com um homem e avisa que ela não é especial a ponto de não ser expulsa das agogie. Naui protesta, dizendo que fez o seu melhor e provou ser a melhor. Ela afirma que é cuidadosa e nunca seria capturada. Nanisca então revela que foi capturada e usada todas as noites pelos Oiô.
Ela escapou com a ajuda de Amenza, mas estava grávida. Ao dar à luz, Nanisca fez um corte no braço esquerdo da criança e inseriu um dente de tubarão nele. Naui diz que não pode ser essa criança, mas quando a cicatriz é aberta, encontram o dente de tubarão, confirmando que Naui é filha de Nanisca e, portanto, também filha de Obaade. Naui vai embora, incrédula. Na manhã seguinte, Nanisca e seus soldados veem os soldados de Oió se aproximando, faltando 2 dias para chegarem a Daomé. Nanisca faz um plano, usar o truque explosivo de Naui. As Agogias se preparam para a batalha, e em vez de esperar os soldados de Oió chegarem, elas pretendem atacar primeiro. Nas primeiras horas da manhã, enquanto o inimigo dormia, Nanisca acende a pólvora causando várias explosões, assustando os cavalos e deixando-os vulneráveis. O general avança com seus homens contra os daomeanos em uma batalha intensa. Ambos os lados lutam ferozmente. Naui usa sua corda com a espada e elimina muitos inimigos, mas um soldado a agarra por trás e a joga de um barranco. Ao rolar para baixo, ela bate a cabeça e desmaia. Ela é levada para o acampamento inimigo. Obaade percebe que seus homens estão sendo derrotados e ordena a retirada. As Agogie vencem, mas sofrem algumas perdas. Os soldados de Oió levam algumas Agogie feridas com eles ao recuar. Na carroça, Fumbe e Naui estão entre as Agogie capturadas. Naui diz a Fumbe para pular da carroça e se salvar. Enquanto isso, ela e outras pessoas são levadas para o porto e trancadas em jaulas para serem vendidas como escravas. Pouco depois, Izogue é trazida com o braço quebrado. Ela diz que devem cortar suas gargantas, como Nanisca aconselhou, em vez de se tornarem escravas. Mas Naui não desiste e ajuda Izogie a tentar consertar o braço quebrado. Fumbe consegue voltar e avisa as outras. O rei chama Nanisca e Amenza, e também reúne suas esposas para anunciar que escolheu Nanisca como mulher-rei. Shanti não gosta da notícia. Nanisca se sente honrada, mas pede permissão ao rei para resgatar os cativos. O rei recusa, dizendo que elas sacrificaram pelo bem de todos e que Nanisca deve ficar e cumprir seu dever. No dia seguinte, Naui e suas irmãs são leiloadas para os brancos. Elas planejam uma fuga, que quase falha quando Malik vê Naui. Felizmente, a distração criada por Malik ajuda as garotas a agirem. Elas tentam fugir, mas Naui é capturada. Izoge volta para resgatá-la e é baleada. Antes de morrer, ela provoca Naui uma última vez. Oba oferece Naui a Malik por um preço. Enquanto isso, Nanisca decide ir atrás de sua filha. Amenza tenta impedi-la, mas ela vai mesmo assim. No dia seguinte, ela vê Amenza, Migan e algumas Agogie a seguindo. Malik compra Naui e a tranca em um quarto para protegê-la. Ele lhe dá uma chave para escapar e sugere que ela vá com ele para a Inglaterra. O rei descobre que parte de seu conselho saiu contra suas ordens. Sua esposa Shanti aconselha a não cancelar a festa que ele preparou, para não parecer fraco. Em vez disso, ele deve nomear outra mulher-rei. Enquanto os homens brancos festejam a noite, as Agogie se infiltram no acampamento e matam os guardas. Uma prisioneira conta sobre a morte de Izoge e a venda de Naui. Furiosa, Nanisca ordena que queimem o lugar e não façam prisioneiros. As Agogie atacam sem piedade. Malik corre até Naui e pede para ela ir com ele, mas ela insiste em ajudar suas irmãs. Ele lhe dá roupas e diz que estará esperando na praia se ela mudar de ideia. Nanisca procura Obaade para matá-lo, enquanto Amenza mata os homens sem piedade. O amigo de Malik tenta fugir com alguns escravos, mas Malik se volta contra Ferreira e liberta os cativos. Eles arrastam Ferreira para a água, onde o espancam e afogam. Nanisca encontra Obaade, e desta vez ela é implacável e finalmente mata ele. Enquanto recupera o fôlego, um homem branco quase atira nela, mas Naui o mata primeiro. As Agogie aparecem e celebram sua vitória. Enquanto retornam, Malik ainda espera por Naui na praia. Ele a vê com suas irmãs e ela sorri para ele antes de voltar a marchar. De volta a Daomé, a festa já começou. Shanti se preparou para receber a honra destinada a Nanisca. As Agogie retornam e o povo a saúda, especialmente cantando para Nanisca. Shanti se sente humilhada. Nanisca entrega sua espada ao rei e aceita deixar o comando por desobedecer às ordens do rei. Embora ele reconheça que ela desobedeceu suas ordens, ele faz um discurso comovente ao seu povo e agradece a ela por ter acabado com o Império Oió e a promove oficialmente ao título de mulher-rei. Todo o reino celebra enquanto ela toma seu lugar ao lado do rei. Agora é hora de mãe e filha terem uma conversa sincera. Naui, percebendo quanto sua existência causou dor à sua mãe, pede desculpas. Nanisca também se desculpa por tê-la abandonado. Na cena seguinte, Naui convida sua mãe para dançar e elas se juntam à celebração.
A próxima cena mostra Nanisca, Naui e Amenza vigiando o reino. Espero que tenham gostado. Até a próxima.